né? E pensar um pouquinho e refletir, né? De hoje até domingo passado que nós estivemos aqui, né? E se você pensar um pouquinho, analisar cada dia, o que eu e você, o que nós passamos cada dia desta semana, cada noite, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós vivemos essa semana. Fecha teus olhos agora, encurva tua cabeça, vai pensando, tenta ler, meditando agora, lembrando, deixa o Espírito Santo trazer no teu coração a palavra, as orações, cada oração que nós oremos essa semana, seja de dia ou seja de noite, vai pensando, vai meditando. O Espírito Santo quer falar no teu coração essa noite. Pensa cada atitude que você teve, se foi uma atitude de braveza, de medo, ou se foi uma atitude de alegria. Esta noite aqui, o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, o Senhor Jesus Cristo está dizendo, lembra que eu tive contigo, lembre que eu te fiz uma promessa, não tenha medo, pois eu estou contigo. E Ele está conosco, Deus Emmanuel está conosco, o Deus Emmanuel está junto de nós. Jesus Cristo nos fez uma promessa, que aonde estivesse 2 ou 3 ou mais reunidos em o nome dEle, que ali Ele estaria, e Ele está aqui agora, ouvindo essa meditação que não deixa de ser uma oração, um clamor, né? Ele está ouvindo agora, e é importante nesse momento nós orar, clamar ao Senhor, apresentar ao Senhor, colocar aos pés dEle todas as nossas dificuldades, todas as nossas demandas, todos os nossos medos, tudo aquilo que vem nos confrontando, vem nos amedrontando, seja um problema familiar, seja o problema que for, Jesus Cristo está dizendo para mim e para você nesta noite, não temas porque eu sou contigo, não temas porque eu pelejo por ti. Deus está pelejando, Jesus Cristo está pelejando por nós. Senhor nosso Deus e Pai querido, te louvamos nesta noite, te agradecemos, Deus, por toda esta semana, Deus, por tudo que nós vivemos essa semana, por todos os livramentos que o Senhor nos concedeu a nós e a nossa família, aos nossos filhos, Pai, livramento, Deus, que nós nem sabíamos, nem vimos, Pai, o Senhor cuidou de cada um, Pai, de tudo que o Senhor, Deus, nos proveu nesta semana, Pai. Tudo que o Senhor nos proveu, nós te damos graças, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, porque não nos faltou nada, Pai. O Senhor cuidou de tudo, Deus. Obrigado, meu Deus, e graças te damos, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em primeiro lugar, Pai, nós te agradecemos pelo milagre da salvação, Pai, que o Senhor nos concedeu, Pai. E também te pedimos, Deus, perdoe nossos pecados, perdoe as nossas ofensas, Pai. Fecha todas as nossas brechas, Deus, com o sangue de Jesus Cristo, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, Jesus. E ajuda nós, Senhor Jesus. Ajuda nossos familiares, Senhor Jesus. Abençoe a nossa família. Abençoe a nossa casa.
Abençoa o nosso ministério, abençoa os nossos irmãos, Pai. Abençoa, Senhor, nossos pastores, Pai. Abençoa, Senhor, a tua congregação, Deus. Abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos, Deus, a tua bênção, a tua graça, Deus, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre os nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Salvador, Pai. Nós oramos e te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, e glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Alegra teu coração, porque Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está conosco. Jesus Cristo está nos ajudando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no livro de João, capítulo 14. João 14, vamos ler do versículo 1 até o 6, irmãos. Amém, irmãos? Amém. E a palavra do Senhor, nessa noite, ela vem para nos fortalecer. Porque essa palavra, Jesus, ele falava com os discípulos. Ele ensinava os discípulos. E nesta noite, ele está aqui nos ensinando. Esta palavra, ela vem para nos fortalecer. Ela vem para nos avivar. Ela vem para nos dar luz. Ela vem para nos iluminar, para nos motivar, né? Para nós aprendermos mais, entendermos mais com a palavra de Deus. E a palavra diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Essa palavra aqui Jesus estava falando com os discípulos, conforme eu já disse. Essa noite está falando conosco. E ela é uma palavra que ela vem para o nosso fortalecimento, o crescimento da nossa fé. E Jesus, ele está dizendo para mim e para você hoje, nessa noite, como ele disse para os discípulos: não se perturbe o vosso coração. Jesus, ele diz hoje para você que está ouvindo: não se perturbe o vosso coração. E por que Jesus fala isso para nós? Não se perturbe o vosso coração. Eu não sei como está teu coração. E você também não sabe como está o meu. Mas Jesus sabe. Glória a Deus. Olhando para você, eu não sei o que se passa no seu coração. Mas Jesus sabe. Por isso que ele está dizendo: não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus e creiam também em mim. Porque Jesus disse isso para os discípulos? Porque hoje, se nós vermos, nós perguntar para alguém: você crê em Deus? Dificilmente você vai achar alguém que vai dizer que não crê.
Todo mundo vai dizer, eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Mas quando você vira e diz, mas Jesus Cristo é o caminho. Mas então vem para Jesus, crê em Jesus também, o seu Filho. Creia no Senhor Jesus. Vem buscar Jesus. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a Bíblia. Obedeça ao Santo Espírito Santo. Porque a Bíblia aqui, a palavra de Deus é o Espírito Santo, é Jesus. É o Senhor. Quando nós lemos ela aqui, é Ele que fala com nós. Ele está falando comigo e com você nesta noite. Está dizendo para mim e para você, creia em Jesus. Creia no Senhor Jesus. E aí, conforme eu disse, né? Porque Jesus disse, crede no Pai, credes em Deus, mas creia também em mim. Porque Ele é o caminho da salvação. Ele é o caminho da nossa libertação. Ele é o caminho da nossa cura. Ele é o caminho da salvação. Ele é o caminho da nossa família. Ele é o caminho dos perdidos. Ele é o caminho dos entristecidos. Ele é o caminho dos humilhados. Ele é o caminho dos pobres de espírito. Ele é o caminho. Por isso ele estava dizendo, mas creia em mim. Mas aí Tomé, ele vem e diz assim, né? Senhor, não sabemos para onde vai. Como então podemos saber o caminho? Se nós formos lá em Mateus 6,33, Jesus está dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, ou as demais coisas, lhes serão acrescentadas. Não tem como você crer se você não buscar. Não tem como se você não obedecer. Se eu e você não obedecer, se nós só ficarmos, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Mas se nós não virmos, não buscarmos a conhecer Jesus de verdade. Hoje, para nós que já conhecemos Jesus e buscamos Jesus, nós precisamos buscar mais, e mais, e mais, e mais, porque Ele tem mais para nós, Ele tem mais para nos ensinar, e nós temos muito a aprender, e nós precisamos muito de Jesus, porque sem Jesus nós estamos perdidos. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Eu sou o verdadeiro. Eu sou a verdade. Não há outro além de mim. Caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida eterna, eu sou a vida com abundância, eu sou a vida de paz, eu sou a vida com amor, eu sou a vida que ilumina, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. E nós aprendemos que sem Jesus nós não chegamos ao Pai. Sem Jesus, nós não vamos chegar à vida eterna, nós não vamos chegar à eternidade dos céus. Então aqui, Jesus ele estava ensinando para os discípulos e ensina para nós essa noite, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que só através dele nós entraremos no reino dos céus. Amém, irmãos? Vamos lá para o livro de Atos agora 16, irmãos.
E aqui nós já estamos no caminho de Jesus. E aqui nós já estamos vivendo o reino de Deus. Amém? Nós já estamos vivendo a justiça de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele nos justifica. Ele é a nossa justiça. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos justificar de todos os nossos pecados e para nos livrar da condenação que havia contra nós. Vamos aprender um pouquinho agora aqui. Essa palavra Deus, ela deu para nós domingo passado, irmãos, por isso eu estou falando de toda semana. E essa palavra, nós comemos dela durante essa semana, nas células. E a palavra é importante nós se alimentar todo dia, todo tempo, todo momento. E nós aprendemos domingo passado aqui, né, sobre alguns temas aqui. Aqui foi feita uma pergunta para nós, mas ao mesmo tempo também foi dado para nós aqui uma direção para nós. Deus, Ele deu uma direção para nós. E qual foi essa direção? Qual foi essa visão para nós hoje? Quem estava aqui domingo passado no culto? Amém? E essa direção que Deus Ele nos deu, Ele falou com nós o seguinte, que nós temos que ter maturidade espiritual. A maturidade espiritual. E se nós lermos de novo aqui João 14, se nós buscarmos entender ali, Jesus estava ensinando os discípulos a ter maturidade espiritual. Por quê? Porque Jesus estava ali e os discípulos estavam com Jesus. Eles estavam junto com Jesus. Jesus estava aqui nessa terra. E Jesus estava junto com eles e estava ali ensinando eles. Jesus estava apresentando alguns teatros ali, né? Digamos assim. Algumas coisas para ver como é que iria acontecer e o que eles iriam enfrentar e o que eles iriam viver. Mas às vezes eles não estavam entendendo. Ainda não tinham aprendido às vezes. Até que nós vimos lá com Tomé, né? Tomé ainda não tinha entendido nada. Tomé, para crer, ele precisou ver. Ele queria ver. Às vezes você recebe, eu e você recebemos hoje uma profecia. Mas se nós não temos maturidade espiritual, nós perdemos a bênção. Nós perdemos a bênção que Deus Ele vem nos dizer que Ele vai nos dar. Porque nós não cremos, nós ficamos igual Tomé. Se não acontecer hoje, não foi bênção. Não foi de Deus. E a fé, nós vivemos a fé, não é pelo que nós vemos, mas pelo aquilo que nós não vemos. Amém? Então, a maturidade espiritual essa noite, ela quer nos ensinar, é isso. E a pergunta que fica para mim e para você hoje, falando de João 14:6, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a pergunta é, aonde você anda? Por onde você tem andado? Por onde eu e você andamos? Por onde eu e você temos andado? Essa pergunta foi feita semana passada aqui no altar. Deus perguntou para nós através do pastor, pregando, ministrando. E aí a nossa maturidade espiritual hoje nos leva a pensar e meditar o seguinte. Por isso, irmãos, eu perguntei, eu pedi para cada um fechar os olhos e meditar tudo que nós passamos essa semana. Tudo que nós vivemos essa semana. Para nós entender a nossa maturidade espiritual. Nós guardamos a palavra, nós guardamos a direção,
que o Espírito Santo nos deu, a visão que o Espírito Santo nos deu. A semana retrasada foi falado sobre 4 elementos. Alguém lembra qual foram os elementos que foi falado? E essa semana foi falado sobre por onde você anda, aonde você tem andado. E também pergunta, aonde você está? Eu pergunto para você hoje, agora, aonde você está? Aonde eu estou? Hoje, agora. Hein? Amém, igreja? Aonde eu e você estamos? Na presença de Deus. Porque Jesus Cristo, Ele nos fez uma promessa que aonde 2 ou 3 ou mais estivessem, em o nome dEle, ali Ele estaria. E Ele é fiel para cumprir a promessa dEle, e Ele cumpre a promessa dEle, e Ele está aqui comigo e com você. E se você não tiver, eu e você, a maturidade espiritual, para nós entender que Jesus Cristo está aqui conosco, que Ele está aqui visitando a minha alma, a tua alma, o profundo da nossa alma, e Ele está ouvindo tudo que você está aí meditando no teu coração, tudo que se chegou no teu coração, na tua alma, nessa noite aqui, e juntos aqui estamos junto dEle, para louvá-lo, para adorá-lo, para congregarmos junto, para buscar a presença dEle, para nos renovarmos. Nós não estamos tendo maturidade espiritual. Se nós não tivermos maturidade espiritual, eu estou querendo fazer um show aqui. Eu estou querendo aqui chamar somente a sua atenção. E você também, se não tiver maturidade espiritual, você só está vendo um homem pregando. Você só está vendo o Adilson Pereira Weber pregando. Você só está vendo um irmão. Você está se perguntando, mas eu não estou conseguindo entender, eu não estou entendendo, mas esse homem pregando, eu pensei que ia ser um pastor, o outro pastor. E nessa noite, meu querido, nós temos que ver Jesus Cristo e não o homem. Jesus Cristo é o meu pastor, é o teu pastor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Ele não tem nos deixado órfãos, Ele não tem nos abandonado. Jesus Cristo tem estado todo o tempo conosco. Todos os dias Ele está conosco. Ontem à noite Ele esteve aqui conosco. Ele estava aqui falando conosco. Ele estava aqui ministrando para nós. Ele estava nos ensinando. Todos os dias Ele nos ensina. Todos os dias Ele nos ajuda. Mas nós precisamos ter maturidade espiritual. Nós não podemos se apavorar com um vento, com uma tempestade, com algo que vem para nos derrubar, para nos desanimar, para nos fazer desistir. Nós temos que olhar para Jesus e não olhar para a multidão, para o mundo. Eu e você precisamos olhar para Jesus. Ontem à noite foi falado aqui, a pastora Adriana pregou aqui e disse, não se assuste, se você não está vendo, né, a igreja cheia, se tem poucas pessoas. E essa noite eu quero reforçar dizendo novamente, né? Não olhe para a multidão. Não olhe para a esquerda e não olhe para a direita. Não olhe para o cansaço. Não olhe para o medo. Olhe para Jesus. Olhe os sinais. Veja os sinais que Jesus está voltando. Você está no lugar que Deus quer que você esteja. Deus, Ele se alegra de mim e de você essa noite estarmos aqui na presença dEle, porque a palavra dEle diz que o reino de Deus é tomado à força.
Ainda que você chegou aqui cansado, desanimado como eu, cansado, muita luta, está cansado, não vê a hora dessa ministração acabar, né? Não vê a hora do irmão dizer, passa a palavra, pastor, né? Mas você chegou aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui, ele te ajudou, me ajudou, e nós estamos aqui para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para crescermos espiritualmente. Amém? Então nós estamos na presença de Deus, né? E aí vamos abrir agora lá em 1 Coríntios, capítulo 13, irmãos. Primeira Coríntios, capítulo 13, nós vamos estar lendo o versículo 1 até o 13. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao 13. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E aqui aí nós vamos estar aprendendo, irmãos, o que diz a palavra. O que Jesus ele veio nos ensinar quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí, aqui em 1 Coríntios 13, nós aprendemos que diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amém? Então nós vemos aqui, irmãos, se nós voltarmos aqui no que nós estávamos falando, a maturidade espiritual, ela já vai nos ensinar e concluir tudo no versículo 11 aqui. Quando diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino.
e raciocinava com o menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Amém? Então hoje, irmãos, nós já temos uma caminhada com Jesus. Nós já temos uma maturidade. E essa palavra, ela vem falar de amor, porque não é tempo de nós viver em ódio, em mágoa, em rancor, em a perseguição, em inveja, em ciúme. É tempo de nós vivermos o verdadeiro amor de Cristo, o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor que doa, que se doa, o verdadeiro amor que concorda, o verdadeiro amor que obedece, o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor de Jesus, o verdadeiro amor que perdoa, o verdadeiro amor que ensina o verdadeiro amor, que ensina o caminho, que ensina a verdade, o verdadeiro amor que soma, o verdadeiro amor que ajuda a juntar e não espalhar. Porque Jesus diz: quem comigo não junta, espalha. Amém? Então já é tempo, irmãos, porque nós já estamos numa maturidade, que é tempo de nós olhar para o reino de Deus e se esforçar, e querer mais, e buscar mais. E buscar o quê? Buscar os perdidos. É tempo de nós declarar o amor de Jesus na nossa vida. Declarar para alguém que ainda não tem esse amor. É tempo de nós incentivar e ensinar e ajudar e dizer: busca em primeiro lugar o reino de Deus. Busca a salvação. Busque a Jesus. Porque se Jesus voltar hoje e você não tiver preparado, não tiver salvo, você vai para o inferno. Orar por essa pessoa, interceder, ajudar essa pessoa a entender e compreender o que é o batismo, o que é a salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Quem é batizado aqui? Quem é salvo aqui? Amém? Né? E tem alguém perto de você que ainda não é batizado? Com certeza tem. Aí você diz para mim: mas eu falo, ela não quer saber. Então ore. Ore, insista. Bata. 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 Eu e você, você e eu estamos cheios do amor de Jesus Cristo. Para quê? Para bater na porta. Vamos. Vamos. Vamos buscar Jesus. Vamos para a igreja. Vamos, né? Vamos buscar salvação. Vamos se batizar. Vamos descer as águas. Porque a palavra diz que quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê, porém, já está condenado. Eu e você temos o amor de Jesus para dizer para uma pessoa que ainda não tem Jesus, que ainda não confessou Jesus, que ainda não desceu as águas, não se batizou. Temos esse amor para dizer para essa pessoa, né? O que te impede de ser batizado? E o que impede, irmãos, uma pessoa de ser batizado? O que impede é se ela não crê. Se ela não crê em Jesus. E aí é que está a palavra. Por isso Jesus disse, né? Crede em Deus, mas creia também em mim. E às vezes nós temos que chegar e dizer para um irmão, uma irmã, né? Dizer: você crê em Deus? Crê. E em Jesus? Também creio. Mas você já batizou? Você já desceu as águas? Eu vou batizar. Mas você já fez a aula? A igreja está lá, está esperando.
Aí nós dizemos assim, né? Mas o Espírito convence. É o Espírito que convence, a pessoa não quer. Mas eu e você temos o que dentro de nós? O Espírito. Nós convencemos com amor, com carinho, com a palavra, com o ensinamento. Eu já evangelizei muitas pessoas e foram batizadas. Ela dizia, sabe, irmão, às vezes eu até quero batizar, mas sabe o que é? Tem coisa que eu, às vezes, sabe, eu não estou preparado ainda. Eu dizia para ela, você crê em Jesus Cristo? Ela disse, eu creio. Eu disse, então o que te impede de ser batizado? Porque se você for esperar estar perfeito, não ter pecado, para você batizar, então nem eu e você precisava de Jesus, e Jesus não precisava ter morrido por nós naquela cruz. E a pessoa decidiu batizar, e batizou-se. Então esse é o amor que nós temos que ter pelas pessoas, pela palavra, pelo reino de Deus, e se esforçar. Porque Satanás aí fora, o diabo aí fora, ele não está se esforçando muito não, viu? E Deus, ele nos chamou e nos escolheu para esta missão. Eu e você estamos aqui para trabalhar para o reino de Deus. E o reino de Deus é isto. É fazer a obra, é trabalhar. Nós temos aí as células que estão se iniciando. Nós temos aí culto, sexta, sábado, domingo na igreja. Nós precisamos se dedicar mais, chamar as pessoas, convidar as pessoas. Nós precisamos fazer alguma coisa, irmãos. Às vezes não dá para só ficar pregando, cantando e falando. Nós temos que dar fruto, nós temos que apresentar frutos. Nós temos que ser testemunho, nós temos que testemunhar. Nós temos que chegar para as pessoas e dizer, você quer uma célula na tua casa? Ensinar o que é uma célula. A célula é a igreja no lar. É a aliança de Deus com a família. É Jesus Cristo. Você está sendo a arca. Eu e você somos a arca de Deus nas casas. Levando Jesus. Talvez você diz, eu já falei para algumas pessoas, mas ela não quer, mas você pode abrir a porta da tua casa. Quantas pessoas não tem em volta da tua casa? Quantas vezes já Jesus não bateu na porta do teu coração e disse, ei, eis que estou à porta e bato, se abrir entrarei, cearei contigo. Ou quantas vezes você já bateu na porta do coração de alguém e falou de Jesus para ela, ou quis trazer ela para Jesus? Pensamos nisso, irmãos. Vamos pensar na maturidade espiritual. Maturidade espiritual dentro de casa, maturidade espiritual na igreja, maturidade espiritual com obediência. Não vamos ter preguiça de fazer a obra de Deus, de trabalhar para a obra de Deus. Não vamos ter preguiça, vamos se empenhar, vamos se esforçar. Se você está desanimado, ore a Deus e peça para Deus te dar ânimo, te dar força. E se você não consegue orar, pede para alguém do seu lado para orar com você. Ou pede para mim, se for preciso. Né? Vamos orar, vamos lutar, vamos nos esforçar. Vamos se dedicar, vamos ter maturidade. Vamos dar testemunho. Vamos cumprir a palavra que diz em João 15, né? E vós sereis minhas testemunhas. Vamos ensinar as crianças. Quantas crianças na igreja? Vamos se dedicar pelas crianças.
Vamos se dedicar pelas pessoas que estão sofrendo. Vamos se dedicar na oração. Amanhã, 9 horas, nós temos oração aqui. Amanhã é um encontro aqui, é um grupo aqui de homens, mulheres. É um tempo com Deus, é um tempo de nós chegar e nos derramar diante de Deus, orar, buscar, clamar ao Senhor, todos juntos aqui. É um tempo de nós dedicar o amor pelo reino de Deus. Vamos levantar. Às vezes levantamos a semana toda, nós levantamos cedo para trabalhar, para ganhar o nosso dinheiro, para ir atrás de tantas coisas. Mas nós não se dedicamos a vir orar, ter um tempo de intimidade com o Senhor, 1 hora. Eu creio que todos aqui lembram daquela passagem quando Jesus vai orar com os discípulos. E eles não aguentam orar, né? E eles começam a dormir. Daí Jesus volta para eles e diz assim: vocês não aguentam orar? 1 hora você quer comigo? E eu sinto hoje Jesus dizendo assim, né? Você tem tanto tempo, tantas horas para tanta coisa na tua vida, durante a semana, todos os dias, toda noite, e você não consegue ter 1 hora num domingo para orar comigo? Para estar junto comigo? Para ensaiar, para louvar o Senhor, para representar que você é um cabeça na tua casa, que você é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Nós temos que se esforçar, irmãos. Nós temos que se dedicar, nós temos que fazer um propósito com nós mesmos e com Deus e dizer: eu tenho que conseguir, eu tenho que ir. É difícil, é. Mas Jesus não falou que ia ser fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições. E nós temos aflições, e aflições duras, difícil. E uma aflição difícil e dura é o cansaço. Só que quando você vem buscar o reino de Deus, quando você obedece, quando você se dedica, se diz: eu tenho que fazer isso. Eu preciso, porque eu preciso de Deus na minha vida, eu preciso de Jesus na minha casa, eu preciso ser cabeça na minha casa, eu preciso ser um homem de Deus na minha casa, no meu trabalho, na minha família, porque eu represento o sacerdócio de casa, da família, dos parentes, daqueles que ainda não conhecem Jesus. Porque eu quero te dizer, você está com preguiça, você não quer orar, você não quer buscar o Senhor, mas veja bem o tamanho da responsabilidade que você tem na tua cabeça. Você tem filhos, você tem família, você tem parentes, você tem amigos, você tem vizinhos, você tem pessoas que Deus confiou a você e colocou eu e você à frente para buscar a Deus, para interceder, para lutar por essas pessoas, para que elas sejam salvas, para que elas também alcancem o reino de Deus. E elas vão alcançar, porque se eu e você não buscar, não obedecer, não se dedicar, Deus levanta outro. Elas não vão ficar perdidas, mas Deus vai te cobrar um dia. Ele vai te cobrar, vai cobrar de mim. Eu estou cansado, eu não vou orar. Eu já oro em casa. Eu oro em casa. Deus, ele ouve minhas orações. Eu também oro. 6 horas da manhã eu estou orando. Até as 7 horas eu estou orando. Pastor Sebastião ora de madrugada. Mas todo domingo, 9 horas, ele está aqui na oração. Eu estou aqui. E por que nós temos que orar aqui? A oração na igreja é diferente? Não. É o mesmo efeito que você orar em casa. Só que quando tem obediência, tem bênção. Quando tem obediência, tem glória. Quando tem obediência, tem resultado. Essa é a diferença. É a obediência, meus irmãos. Tanto é que eu nem insisto, os irmãos sabem, eu não tenho insistido com ninguém. Irmãos, vamos pegar firme,
vamos orar, vamos ensaiar, vamos fazer um grupo bonito, vamos louvar. Por quê? Porque todos aqui, eu tenho visto, todos os homens são bem, têm muita maturidade. E deve saber o que precisa, como eu sei o que eu preciso. E o que eu preciso? Eu preciso obedecer. Eu preciso praticar. Porque se eu ficar olhando o irmão não vai, ah, pastor, só 2, 3. Nós já chegamos a orar aqui, só eu e o pastor, né, pastor? Não criticando os irmãos que não puderam estar aqui, não, porque existe, acontece, tem dia de não poder. Então, irmãos, eu sei, é difícil, é cansativo, cada um tem sua tribulação a semana inteira, não é fácil, mas se você buscar o reino de Deus, se você obedecer, as coisas vão mudar. Você vai ser tomado de uma força, você vai ser renovado. Eu fico olhando às vezes, irmãos, que é uma vergonha, às vezes, que nós estamos perdendo para as mulheres. Às vezes é uma vergonha nós ver as mulheres tomando a frente, as mulheres sendo cabeça. Eu fico olhando às vezes mulher, né? O homem obedecendo a mulher, o homem atrás da mulher, o homem ali que... porque a gente não pode contrariar, meus irmãos. Nós não podemos ser rebelde, ignorante, arrogante, mas nós temos que se posicionar como homem de Deus. Nós temos que se posicionar um homem que toma a frente, um homem que está de cabeça erguida, um homem preparado. Eu estou cansado, mas eu tomei um banho, me renovei, Senhor, me ajuda e estou indo. Nós temos que se posicionar, porque quando o problema chegar, seja com filho, seja com família, às vezes até casamento, aí não adianta gritar. Doença, enfermidade, porque quando Deus falou, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tenha fé, creia, obedeça, pratique. Você não praticou. Eu não pratiquei, aí a consequência vem, o sofrimento vem, e hoje tem muitos homens sofrendo, muitos homens se debatendo por causa da desobediência, por causa da rebelião, da desobediência. Porque só cantar, pregar, você achar que você está fazendo a obra de Deus, você não está. A obra de Deus é com amor, é com esforço. A obra de Deus é com frutos, é dando frutos na tua casa, na igreja, aonde você for, é você sendo visto como um homem de Deus, você sendo respeitado como um homem de Deus, é as pessoas vendo Deus na tua vida, é você dando fruto e fruto de salvação, é você trazendo pessoas para a presença de Deus, é você ensinando as pessoas, é as pessoas estar te procurando, as pessoas estar pedindo uma oração, buscando, vendo Deus na tua vida. E se isso nada está acontecendo, é por causa da desobediência, é por causa da irreverência. Amém, irmãos? Fica para nós hoje, para mim, irmãos, para todos nós, a palavra é primeiro para mim. E é o que o Espírito Santo colocou nessa noite para mim falar, que Deus me colocou essa semana toda para falar, que nós temos que ter maturidade espiritual. Nós precisamos nos alicerçar mais na rocha, nos alicerçar mais em Cristo, nos alicerçar mais na palavra, nos alicerçar mais no amor de Jesus Cristo. Conforme eu disse, amanhã, 9 horas, nós temos oração, temos palavra. Aqui nós nos alimentamos da palavra, nós oramos uns pelos outros, nós ensaiamos à noite e louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu para isso e nos chamou para isso. Amém, igreja? Amém, irmãos? Eu passo a palavra para o pastor Paulo agora e agradeço a oportunidade e louvo a Deus por essa oportunidade e por toda a igreja. Amém, glória a Deus, aleluia.
Glória a Deus. Amém? Vamos colocar de pé, mas nós vamos orar, agradecendo a Deus.